Eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre o papel da entrevista de devolução. E para falar desse assunto, eu trouxe a Flaviane da Silva, doutora em saúde da criança e da mulher. Seja muito bem-vinda, Flaviane. Olá, obrigada. Bom, para a gente começar, como você define o papel do orientador durante o processo de devolução e como isso difere da simples entrega de resultados? Talvez na orientação profissional o término seja o começo. Então, não pode ser meramente uma devolutiva porque não é o fim. É ali que talvez se inicie as reflexões sobre os caminhos e os passos a serem trilhados por aquele que fez parte do processo, pelo orientando, né, do processo de orientação profissional. Então, é no momento que eu entrego a devolutiva das pesquisas, dos estudos, dos testes que eu, por acaso, realizei com aquela pessoa, é ali que eu vou traçar com ele planos de ação profissional. Então, não é o fim, é o começo. Apenas o começo. Por isso que se difere, embora seja devolutiva, é o início de um processo de escolha e caminhos dentro das profissões. Agora, qual é a importância de transformar a devolução de orientação em um diálogo colaborativo entre orientador e orientando? Isso é bem importante, Mari, porque para aquele que participa do processo, quando ele escuta devolução, hoje vai ser a entrevista de devolução, ele acredita que é o fim, que é alguém que vai dizer para ele o que é melhor, o que ele deve escolher como profissão. E o papel desse profissional, do psicólogo, que estiver realizando essa orientação, é abrir um canal dialógico ali, é provocar reflexões. Então, não é ser taxativo, por exemplo, dizer, olha, a sua profissão mais adequada é essa. Não, mas é abrir possibilidades, é dizer, olha, você tem essas habilidades, talvez você também tenha essas competências, quais profissões estão nesse rol, quais ilhas de conhecimento talvez dialoguem com as suas habilidades e competências. Então, o papel do profissional, do psicólogo que está realizando o processo de devolução é alargar uma reflexão e não restringir. Então, não é dar respostas, é levar perguntas, indagações. Essa é a riqueza do processo, levar perguntas, reflexões, fazer pensar, E Flaviane, como você ajuda o orientando a sintetizar as suas descobertas durante o processo de devolução e transformá-las em ações concretas para o seu futuro profissional? Porque ele pode receber uma devolutiva e acabar, tá bom, tudo bem, e seguir a vida dele e acabar não colocando nada daquilo em prática. Como você pode ajudar ele a, de fato, levar aquilo para si e, de fato, conseguir trilhar um novo caminho em cima disso? É um grande desafio, porque não é incomum as pessoas esperarem tudo muito pronto. As pessoas, às vezes, querem uma receita de bolo, querem um passo a passo. E o que a gente devolve na orientação profissional é um caminhar. E aí, para motivar um protagonismo, é comum a gente pedir para traçar metas. A partir disso que a gente chegou, depois de todo esse processo de orientação profissional, de autoconhecimento, de escolha das profissões, conhecimento do mercado. Então, depois desse processo todo que a gente desenvolveu, quais seriam as suas metas? Então, traçar metas de curto prazo, metas de médio prazo. Então, por exemplo, a curto prazo, como é que você pode conhecer um pouco mais dessas profissões que dialogam com as suas habilidades? Você poderia conversar com algum profissional que esteja atuando nessa profissão? Você pode buscar conhecer mais o mercado de trabalho dessa outra profissão. Então, traçar metas junto com o seu orientando. Metas de curto prazo, de longo prazo, médio prazo e um plano de contingências, que a gente chamaria de plano B. E se nada disso fizer sentido para você, por onde a gente vai? Então, seria enlaçar com aquele orientando caminhos, Então, não deixar solto. A devolutiva vai acontecer e traçar junto com ele metas. E Flaviane, para fechar, você pode compartilhar com a gente um exemplo de como uma devolução de orientação bem-sucedida impactou positivamente o caminho profissional de um orientando? É interessante lembrar de uma cena, de um caso. Estou lembrando de um jovem que naquele desejo era fazer o vestibular, Era passar e tinha ali algumas profissões da área da saúde que ele tinha desejo, mas medicina era uma categoria que estava figura naquele fundo. E a gente foi traçando, fez todo um plano
de orientação profissional ali, e ele estava muito focado na medicina. E a gente foi pensando, mas que possibilidades outras a gente poderia ter? Por exemplo, um plano de contingências. Porque para um processo de orientação profissional, nem sempre a gente tem uma devolutiva, né? Mas nesse caso eu tive porque ele também desenvolveu um processo de psicoterapia. Isso é muito interessante, quando aquele indivíduo que entra num processo de orientação profissional reconhece que ele tem questões para além da escolha da profissão. Que talvez ele esteja com dificuldades na escolha da profissão porque ele tem questões pessoais, subjetivas, relacionais. Então, no caso dele, eu tive um retorno, porque... e aí foi um caso bem sucedido, porque ele disse que, bem, ele queria passar para medicina numa universidade pública, né, por conta do custo, do investimento, da mensalidade, a família dele, ele não teria como arcar com o custo, e ele acabou não conseguindo passar para o vestibular da universidade pública. Então, ele abdicou 2 anos da vida dele estudando para esse vestibular. Ele não conseguiu e ele, no retorno, disse para mim que fazer um plano de orientação profissional foi importante, porque, embora ele não tivesse como arcar com os custos de uma universidade privada de medicina, ele tinha outras profissões possíveis devido às habilidades e competências dele, que seriam possíveis serem realizados na universidade privada. E ele foi escolher, então, outra área, acho que ele escolheu biomedicina, se eu não me engano, que era uma área que tinha afinidade, que tinha ali, né, conexões com a área da saúde, com os desejos que ele tinha enquanto atuação profissional. E ele foi seguir, hoje ele está super bem, feliz, e foi escolhendo áreas que faziam mais sentido dentro das especialidades da biomedicina. Então, me parece que a grande riqueza de um projeto de construção da profissão, né, da orientação profissional, é abrir possibilidades, não é fechar possibilidades, é abrir caminhos que talvez solitariamente aquele indivíduo não conseguisse chegar. Não consegue. E fora que, assim, a escolha profissional é uma escolha muito importante, eu acho que é uma das mais importantes da nossa vida. E para um jovem chegar nesse momento que ele tem tanta pressão, ele sabe que aquela possibilidade daquele sonho só vai ser possível se ele passar naquela faculdade pública. Então, se ele não passar, nada vai ser possível. E, às vezes, dependendo do quão preparado o psicológico dele tá, ele pode, às vezes, até desistir. Ah, então eu não quero nada. É isso. Eu vou deixar pra lá, eu não vou fazer nada agora. E, às vezes, aquele é o momento dele tomar uma outra, pegar um novo rumo, né? Mas, assim, talvez em algo correlato, algo parecido, de certa forma. Porque vai que aquela vontade também é algo muito imediato, é uma vontade passageira, e não. No caso dele, eu fiz biomedicina, gostei, me apaixonei, continuo apaixonado. Acho que no futuro, como eu já vou estar trabalhando, talvez a questão do custo não seja mais um problema tão grande. Então, talvez eu até consiga arcar com uma faculdade de medicina lá na frente, ou uma outra faculdade correlata também. Então, assim, eu acho que principalmente nesse momento do jovem, é muito importante toda essa ajuda para preparar o psicológico e ele tomar a melhor decisão. Isso é tão interessante, né? Porque para um jovem, para um... né, recém-saído da adolescência, tem um imediatismo, tem uma influência social, uma influência da mídia, influência de amigos. Então, às vezes, ele tem uma expectativa que não é condizente com a realidade. Ajudá-lo a colocar isso, né, em análise. O que é possível, o que é real, o que dessa fantasia que eu criei eu consigo transformar em realidade. Vai ajudando ele a colocar um pouco um pé na realidade e talvez minimizar sofrimentos. Porque a escolha profissional, ela pode ser objeto de muita alegria, satisfação, mas também pode desencadear sofrimento, tristeza, depressão, cobranças da família. Então, esse caso que eu trouxe é um bom exemplo de que esse jovem, ele se abasteceu de potência para fazer escolhas mais assertivas. Ele teve um protagonismo, né, na escolha dele da profissão. E isso me parece precioso, né, o protagonismo do sujeito. É isso. Flaviane, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento. Foi ótimo. Até breve, pessoal. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.